Daí pessoal, sou o Jairo, professor de matemática do aulalivre.net, e hoje a gente vai para a nossa aula de número 3 sobre radiciação. E não esquece de acompanhar nossas aulas, né, utilizando o teu material e a tua apostila, ok? Então, radiciação, o conceito de radiciação. Raiz enésima de A é um número B, quer dizer, a raiz de A é um número B, de tal forma que este B elevado na N é igual a A. Então, a raiz enésima de A é igual a B, de forma que esse B elevado na N igual a A. Lembrando que esse B, tu vai utilizar só a ideia do positivo, né? Então, raiz enésima de A é o valor positivo que elevado na N resulta o A. Exemplo numérico. Raiz de 64, ou ainda raiz quadrada de 64, é o 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64. Eu sei que menos 8 ao quadrado também dá o 64. Mas como eu falei antes, tu vai optar pelo valor positivo. Então 8 positivo ao quadrado dá 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao cubo resulta 64. 4 vezes 4 vezes 4. Ok? Então dá para reparar que a operação radiciação é a operação inversa da potenciação. Ok? Propriedades operatórias da radiciação. Então, multiplicação de raízes de mesmo índice. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que resulta isso? Raiz enésima de AB. Então, o produto de raízes se transforma em uma raiz de um produto. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12 resulta o quê? 3 vezes 12, 36, raiz de 36, que por sua vez, coincidentemente, é uma raiz exata 6. Já raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 20, que nesse caso não é uma raiz exata, é um número irracional. Então observa que quando eu multiplico duas raízes, eu posso muitas vezes ter um valor racional, ou seja, uma raiz exata, como é o caso de raiz 36. Em outros casos, eu vou ter um número irracional, uma raiz inexata. Ok? Então, o produto de duas raízes, eu posso ter um valor racional ou posso ter um valor irracional como resposta. Ok? Segunda propriedade, divisão de raízes de mesmo índice. Raiz enésima de A divide por raiz enésima de B. Resulta o quê? Raiz enésima de A sobre B. Então, divisão de raízes é o mesmo que raiz de uma divisão. Exemplo numérico. Raiz cúbica do 16 dividido pela raiz cúbica do 2. Resulta o quê? Raiz cúbica de 16 dividido por 2, que é raiz cúbica do 8. E raiz cúbica do 8 igual a 2. Então, observa que eu obtive um resultado também, novamente, racional. Poderia ser que esse resultado não fosse racional, mas nesse caso foi. Terceira propriedade, raiz de raiz. Raiz emésima da raiz enésima de A. Raiz de raiz. O que eu faço com os índices? Multiplico os índices entre si. Então, para transformar essas duas raízes numa só, multiplico os índices, m vezes n. Exemplo numérico. Raiz cúbica da raiz quadrada do 10 resulta na raiz sexta do 10. Multiplica 3 vezes 2, 6. Ok? Quarta propriedade. Eu tenho aqui a raiz enésima de B. E aí, isso não é muito comum, mas eu pretendo colocar este A dentro da raiz. Tem como fazer isso? Tem. Tem como pegar um fator externo à raiz e jogar lá dentro. Isso não é o normal. O normal é o contrário, é tirar da raiz o fator, ok? Mas nesse caso vou mostrar como se coloca o fator dentro da raiz. Então, este fator A, quando ele entra na raiz, ele entra ganhando o expoente. E esse expoente que ele ganha é o resultado do seu expoente prévio multiplicado pelo índice da raiz. Então, retornando, este A está elevado na primeira potência, A na 1. Quando ele entra, o expoente dele dentro da raiz é 1 vezes n, n. Então, A na n e o B que já estava na raiz permanece como era. Um exemplo numérico. Eu quero pegar esse 3 e jogar dentro da raiz. Tem como fazer isso? Tem. Quando esse 3 entra na raiz, ele ganha um expoente,
Que expoente ele ganha? O resultado do seu expoente multiplicado pelo índice da raiz. Expoente 1, 1 vezes 2, 2, entra 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 10, 90, raiz de 90. Observa agora que eu vou colocar um a ao quadrado dentro da raiz cúbica. Então, este expoente do a aqui eu vou colocar este a dentro da raiz. Então, este expoente vai multiplicar com esse índice. E aí eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, este a, quando ele entra na raiz, ele entra a na sexta. É o que eu tenho aqui. O a na quarta, que já era, continua. O b ao quadrado, que já era, continua. E esse aqui é o resultado do a na sexta, que resulta de expoente 2 pelo índice 3, 2 vezes 3, 6. Aí eu consigo ainda fazer multiplicação de potência de mesma base, a na quarta vezes a na sexta, soma expoente, a na décima elevada vezes b ao quadrado. Ok? Simplificação de radicais, ou simplificação de raízes. Tem duas maneiras básicas de simplificar a raiz. A gente vai ver aqui primeiro caso de simplificação. Quando eu tenho o índice igual ao expoente dentro da raiz. Ou quando eu tenho o índice igual ao expoente que está sendo elevado esse radical. Então, tanto faz ser igual o índice com o expoente dentro, como o índice com o expoente fora, o raciocínio é o mesmo. A potência, de certa forma, anula a raiz, e aí eu fico só com a base do radicando A. Aqui, da mesma forma, potência anula a raiz, me sobra o A. Um exemplo numérico, raiz quinta de 32. Aí eu decomponho esse 32. Dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, e assim por diante. Obtenho por 32, 2 na quinta. Expoente igual ao índice. O que acontece? Potência cancela a raiz, me sobra só a base do radicando. Aqui o mesmo exemplo. Potência, expoente 3, raiz, índice 3. Potência anula a raiz, me sobra o quê? Base do radicando 10, ok? Então isso é um caso bem simples de simplificação de radical. Um outro caso de simplificação de radical é quando eu tenho o índice e o índice da raiz e o expoente do radicando, quando eles são passíveis de uma simplificação ou uma divisão pelo mesmo número. Então eu posso dividir o n e o p pelo mesmo número. Então aqui eu escolhi dividir pelo número m. Então n divide por m e o p divide por m. Então se mantém o mesmo valor. Um exemplo numérico, raiz nona de 5 elevado na sexta. O 9 e o 6, eles são divisíveis pelo mesmo valor. Então, que valor é esse? 3. Então, eu vou simplificar isso por 3. 9 por 3, 3. 6 por 3, 2. Eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, raiz cúbica de 25. Então, eu posso dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor, como se fosse numerador e denominador de uma fração, ok? Exemplo de aplicação, então. Tem um exemplo de aplicação de radiciação. O primeiro que eu tenho ali, simplificando a expressão raiz quinta de 3 elevado a 17 menos 3 elevado a 16 sobre 6, obtém-se o valor. Então, na realidade, quer simplificar aquela raiz ali. Então, vou fazer aqui. Raiz quinta de 3 na 17 menos 3 na 16 sobre 6. Observa, entre as potências eu tenho subtração. Então, aqui não ocorre propriedade. Mesmo sendo a mesma base, não tem propriedade para isso. Eu não posso aplicar, não posso resolver isso através de propriedade. Mas observo que sendo base 3 e base 3, eu consigo fazer uma fatoração, famoso colocar em evidência. Então é isso que eu vou proceder nesse exercício. E esse procedimento, ele é sempre dessa forma. Então eu vou colocar em evidência o que repete nos dois ao mesmo tempo, o maior possível, no caso 3 elevado na 16. Então 3 elevado na 16.
Se daqui eu coloco em evidência, retiro 3 na 16, me sobra o quê? 3 na 1, ou seja, o 3. Até porque 3 na 16 vezes 3 na 1, 3 na 17. E aqui, se eu retiro 3 na 16, me sobra o fator 1. Até porque 3 na 16 vezes 1, 3 na 16. E aqui mantenho ainda o 6. Bom, dando sequência, raiz quinta, bem devagar. Fiquei em cima com 3 elevado a 16. E aí 3 menos 1, 2. Então isso 3 na 16ª vezes 2 sobre 6. Simplifico o 2 e o 6 por 2. Isso está me dando raiz quinta de 3 na 16 sobre 3. Olha só, divisão de potências de mesma base. Como se faz isso? Conserva a base e diminui o expoente. 16 menos 1, 15. Então isso é o mesmo que 3 elevado à 15ª. E agora? Agora aplica a propriedade. 5 e 15. Eu posso simplificar isso, índice e expoente, pelo próprio 5. Aí eu fico com raiz primeira, ou seja, a raiz desaparece, e 15 por 5 dá 3. Então isso me resulta 3 na terceira. Aí eu olho, 3 na terceira não tem, mas eu sei que 3 na terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, letra A. Ok? Acho que eu tenho mais uma aplicação ainda de raiz, esse exercício. Então, dando sequência, resolução desse exercício, que ele é bem simples. Eu posso até optar a sua resolução sem escrita. Acompanha. Tem uma raiz grande, raiz índice 5, aqui menos o 5, mais raiz, aqui tem o 13, mais outra raiz 7, mais uma última raiz cúbica de 8. Ok? Bom, quando o cara olha isso, ele se apavora, né? Vê uma raiz desse tamanho, já treme a base. E a tendência do aluno é querer resolver o exercício daqui para lá. Se tentar resolver daqui para lá, não vai conseguir. Então começa da onde? Começa de dentro para fora, da raiz menor para maior. Então começa resolvendo aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é o 2. Aí tu tem o que aqui? 7. Então 7 mais 2. Então na realidade tu tem aqui, fazer devagar, ó. Tu tem aqui raiz de 7 mais 2. Que vai dar o quê? Que vai dar 9. 7 mais 2, 9. Raiz de 9 é 3. Então tu vai ter aqui o quê? 13 mais 3. Isso na outra raiz. 13 mais 3. 13 mais 3 dá 16. Então tem aqui raiz de 16. Raiz de 16, que é 4. Então tem isso tudo se transforma em 4. Então ficou com menos 5 mais 4, raiz quinta. Menos 5 com mais 4, menos 1. Então isso é raiz quinta de menos 1, que resulta menos 1. Então de novo, tira a raiz aqui que é 2, 7 mais 2, 9. Raiz de 9 é 3, 13 mais 3, 16. Raiz do 16 é 4, menos 5, com mais 4, menos 1. Raiz do menos 1, raiz quinta do menos 1 é menos 1. Ok? Então essa foi a nossa aula sobre radiciação. Espero que vocês tenham gostado.